estamos nós, e felizes. Como é bom saber que nós estamos no lugar certo, na direção certa, fazendo aquilo que a Palavra de Deus nos assegura como certo, que funciona. Porque quantas vezes nós fizemos tantas coisas que a gente não tinha certeza que ia funcionar. Eu fico sempre muito motivada para falar que isso que a gente faz ninguém pode tirar da gente. Tem muita coisa que a gente já fez, que foi na carne, e que a gente não sabia até quando aquilo ia durar. Mas a gente sabe que o que a gente faz pelo reino de Deus, buscando a Deus, ninguém pode tirar de nós. Uma vez que você planta no reino de Deus, essa colheita é sua, de bênção. Ninguém pode tirar aquilo que você fez no Espírito, que você está fazendo, buscando e dependendo de Deus. Então, tudo que você faz voltado para o lado espiritual, dependendo de Deus, isso ninguém pode tirar de você. Seja hoje, seja amanhã. Essa colheita poderosa de bênçãos e que a palavra garante, que é sempre além, é sempre surpreendente, é muito mais. Deus sempre vem com mais para a nossa vida. Eu fiquei, assim, falei várias vezes, obrigada Jesus, porque, primeiro que quando Deus me dá sobre Abraão, eu gosto muito. E palavras que, quantas vezes eu entreguei, e quantas boas novas e notícias chegaram. Então, quando a gente fala da história de Abraão, a gente já conhece tão bem, todo mundo está familiarizado. Uma história de sucesso, que a gente sabe do começo ao fim, todo o trajeto e como tudo terminou. Sucesso. Então, estou muito feliz com todas essas mensagens que estão aqui, e porque não são novas, mas a palavra de Deus se renova a cada dia, ela é viva e eficaz, e quando a gente crê naquilo que o Senhor está entregando nas nossas mãos, aí é que as coisas vão caminhar, porque tudo é pela fé. Quando eu creio, Deus está falando comigo. Não importa. Você sabe que isso vai caminhar, que isso vai acontecer, porque é Deus falando comigo. Então, vai começar em Gênesis 17, do 1 diz assim. Eu gosto muito, ainda esses dias eu estava gravando os programas e lembrando essa passagem. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. A gente vai encontrar muito essa direção. Para eu ter uma vida grande, eu preciso estar no centro da vontade de Deus e ser íntegro. Então, se essa orientação foi dada para o pai da fé, essa orientação é para nós também. Estar no centro da vontade de Deus, inteiro, é que realmente vai nos levar a construir uma grande vida, uma vida bem alicerçada. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Aí é isso aqui que eu quero firmar.
de minha parte. A minha parte é essa. Daqui a pouco eu leio a sua parte. Então eu quero firmar isso aqui um pouco mais, porque nessa caminhada, apesar da gente saber que tem a minha parte, tem a parte de Deus, que são coisas distintas, às vezes nós não nos responsabilizamos por aquilo que nos cabe. E a gente conta histórias mentirosas para nós. Nós nos convencemos, nós nos forçamos a acreditar em coisas que não são reais, ao invés de nós nos forçarmos a acreditar no que nós estamos aprendendo. A gente tende a achar, por exemplo, eu normalmente ensino as pessoas e eu não me desmotivo, mesmo sabendo que a maioria não faz. Eu não desacredito, eu não simplesmente digo, eu não vou ficar insistindo numa coisa. Sabe quando você fala, tem mensagens que você prega, que você tem a sensação lá dentro de que aquilo é inútil. Que a pessoa está ouvindo aquilo e está dizendo assim, não acho. Sinceramente, eu não acho que seja esse o problema. Esse é o grande problema das pessoas. Então, como eu lido com pessoas há muito tempo, eu sei como o diabo ataca, especialmente pela manhã. Eu sei porque eu sempre fui uma pessoa que foi muito atacada pela manhã. E foi estudando a palavra de Deus e aprendendo que eu tinha que preparar minha mente. Minha mente não pode ficar solta em ponto morto. Sabe, eu penso qualquer coisa. Primeiro que eu não posso pensar tudo que vem à minha cabeça. Isso é estúpido. Mas tem coisa que você está pregando e a sensação que você tem, que é inútil. Mas é o mal que quer que você tenha essa sensação para você parar. E dizer, deixa isso para lá. A maioria não valoriza isso, não dá atenção, mas aí que está o ponto. E é onde você se diferencia. Quanto mais você insiste numa coisa, independente daquilo não ser aproveitado, mas subaproveitado. Você sabe que uma hora aquilo vai entrar. E as pessoas que realmente querem vencer, elas vão absorver. Então eu falo muito, olha, quando você abrir os olhos, você já imediatamente agradeça, diga a Deus e me ama, declara que o seu dia vai ser maravilhoso, que você vai sair, vai encontrar favor. Já escorrega da cama, consagra seu dia. Leia o provérbio. Leia o devocional. Põe no programa. Prepara a sua mente para o seu dia. As pessoas que fazem isso, elas falam para mim, a minha vida era assim. Já acontecia uma coisa pela manhã, estragava meu dia inteiro. Eu ficava de mau humor, às vezes eu já acordava de mau humor, nem sabia por quê. E eu achava, muitas vezes eu ouvi isso, eu achava que isso era uma bobagem, acho que minha vida, é isso que está impedindo minha vida a mudar. A verdade é que o que impede a vida de muita gente de andar, não são aquelas grandes coisas, porque a maioria enxerga essas grandes coisas. São aquelas coisas que elas são grandes, mas elas são pequenas aos nossos olhos. Mas o resultado daquilo vai levar para muitas outras coisas. Porque se eu preparo bem a minha mente, tenho foco na coisa certa, eu vou ter energia, eu vou ter bom humor, eu vou fazer as escolhas certas, eu vou dar os passos certos. Eu vou ter um comportamento diferente.
Eu vou ter atitudes diferentes. Está entendendo? Ao tanto. Ao quanto isso é grande. E tudo começou quando eu preparei bem a minha mente. Eu coloquei a minha mente no foco certo, na direção certa, no lugar certo. E dali, eu avancei para coisas muito grandes. Está entendendo o que eu estou dizendo? Parece uma coisa pequena, não é? Mas olha para onde isso te leva. Para coisas muito, muito grandes. Então não é só abrir os olhos e Deus me ama. Deus me ama. Tem uma profundidade, assim, que eu não vou conseguir. Por mais que eu queira te explicar, é uma coisa que a gente vive. Porque a maioria está cheia de problemas emocionais exatamente porque não sabe quem é. Exatamente porque até hoje não recebeu o amor de Deus na vida. Até hoje não acredita que Deus as ama e que elas têm que encontrar a identidade delas em Cristo e que se Deus diz que elas são, que elas podem, elas podem. Quando eu creio nisso, as outras opiniões deixam de ter peso sobre mim. Isso significa que eu vou continuar na direção certa que vai me levar a uma construção de vida poderosa. Então, as pessoas tendem a tratar as coisas que realmente têm importância como coisas que eu preguei muito esses dias, sobre as coisas intangíveis. Porque o que a gente mais precisa para viver e ter uma grande vida é intangível. Não é por acaso que as grandes empresas, as grandes cabeças, vendem o intangível. Depois apresentam o tangível, mas elas vendem o intangível. Que é o que as pessoas querem. A cabeça delas, quando você vende o intangível, a visão delas de mundo muda. Da vida, e que é o que elas querem fazer parte daquilo. E é o que todo mundo quer. Quer paz, quer alegria, quer equilíbrio. Mas eu não vou ter com o estalar de Deus, só porque eu quero paz, alegria e tal. Eu preciso me comprometer com isso. E fazer aquilo que eu acho que é uma bobagem. Quando eu perdoo, a maior beneficiada sou eu. Tem nada a ver com aquela pessoa, é bom para ela. É bom, muito bom para ela, que não tenha ninguém com peso, com sentimento sobre ela, contra ela. Mas, sem dúvida nenhuma, a maior beneficiada sou eu. Quando eu deixo o passado, quem ganha com isso sou eu. Quando eu dou o benefício da dúvida para uma pessoa, quem ganha com isso sou eu. Porque eu não fico lá remoendo coisas. Então, a maneira como eu vou viver a minha vida, só eu posso escolher naturalmente. E se eu escolho pelas coisas que são primordiais, essenciais, realmente importantes, eu vou, e que começa realmente perseguindo as intangíveis, eu vou construir uma vida de verdade. Uma vida que vale a pena ser vivida. A minha visão de vida vai mudar. E o meu olhar para as coisas, você pode acordar arrebentado. Como tantas pessoas falam para mim. E de repente, a hora que elas começam a se forçar, elas não têm vontade, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, eu vou me levantar, eu vou sair, eu vou encontrar favor, e elas leem aquele provérbio, sempre Deus fala, leem o devocional, sempre Deus fala, pegam o programa, ali elas já têm uma outra cabeça. Quantas que já me disseram que foi dessa maneira que ideias vieram, projetos vieram, visão,
para fazer coisas que elas não tinham, elas estavam cegas, de repente tudo foi aberto. Então, a nossa parte é muito importante. E as escolhas que você faz logo quando você acorda, o que você escolhe pensar, determina o rumo da sua vida, porque você é o resultado dos seus pensamentos. Nós vamos rodar, vamos cair aqui. Onde a sua mente estiver, é onde você vai estar. Para onde a sua mente for, é para onde você vai. Então, se eu não invisto nessa mudança de mentalidade, eu acabo enxugando gelo. Porque eu estou ouvindo a palavra, mas eu não penso que é a palavra que eu preguei ontem. Eu não penso daquela maneira. Eu quero o resultado de se pensar daquela maneira, de crer naquilo. Mas eu não penso. E eu não trabalho isso. Eu continuo fortalecendo o mesmo padrão. Porque quanto mais você pensa da mesma maneira, mais você está fortalecendo aquilo. Se você quer adquirir novos hábitos de todas as formas, você tem que começar a praticar, insistir nisso e fortalecer isso. Como é que a gente fortalece? Exercitando. Aquela forma de pensar, aquela forma de agir, aquele comportamento, aquela gentileza. Eu vejo pessoas que estão na fé, que é uma vergonha para o Evangelho. Sinceramente, é uma vergonha. Elas envergonham o Evangelho. Porque elas são tão mal-humoradas, tão carrancudas, tão amargas, que elas não refletem Cristo. Elas são tão atrasadas, por conta da maneira delas verem a vida, elas vivem mal com elas e elas não fazem nada. Quanto mais elas fortalecem aquilo, pior elas ficam. E elas não saem daquilo por motivos N, orgulho, preguiça, incredulidade, acho que não é isso. Então, assim, como eu vou viver a minha vida? É uma coisa que só eu decido. Ninguém pode decidir por mim. Ou melhor, algumas pessoas até aceitam que outras pessoas decidam por elas. Mas isso também é estúpido. Eu tenho que seguir o padrão de Deus. Eu tenho a minha parte. Isso nunca vai mudar. Entra ano, sai ano. Enquanto eu não entender que a minha vida depende das minhas escolhas, e as escolhas que eu faço estão relacionadas à minha maneira de pensar, que às vezes eu estou ouvindo a palavra, eu até conheço a mensagem, eu conheço os textos, eu conheço a história, mas eu não conheço a essência disso. O espírito disso ainda não toma conta de mim, não é o que me dirige. E isso tem que entrar como revelação na nossa vida, porque não tem nada mais triste do que a pessoa nadar e morrer na praia. Exatamente, porque ela não se compromete com aquilo que cabe a ela. Então, quando estabelecerei minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão. Deus estava ali. Está vendo? O próprio Deus, que é o que está em Romanos 4:7. O que Deus fez? O homem estava velho, 99 anos, a mulher tinha 89.
O homem estava esperando, o homem já tinha o corpo amortecido, a mulher também. E Deus vem, quando tudo tinha acabado humanamente, troca o nome dele. Começa trocando o nome, a gente já diria assim, ó uma pessoa que tem uma visão pequena. Ai, mas por que não estão? Não resolve logo essa questão. Começa mudando o nome. Abrão, ai, acho que isso é uma bobagem. Muita gente acha que é bobagem o que não é bobagem. E é por isso que atrasa a vida. Não é bobagem. Porque Deus só opera mediante a fé. E quando Ele mudou o nome dele, e à medida que Pai de multidões era declarado no mundo espiritual, criei, por isso falei, disse Paulo. Josué, medita na palavra e fale a palavra. Deus vivifica mortos e traz à existência o que não existe. Se eu quero ter uma vida poderosa, vencedora, eu não posso ter preguiça. Porque nós não temos preguiça de falar horas no telefone, nós não temos preguiça de sentar e conversar horas sobre bobagens. Quem já não sentou e fofocou? Quem já não ficou horas no telefone? Quem já não sentou numa mesa de bar, num barzinho, numa balada e ficou uma madrugada inteira falando? Quem já não ficou num churrasco por horas e horas, já alguns bebendo e falando? Ou seja, o nosso problema não é falar. O nosso problema é falar a coisa certa. Esse é o nosso problema. Porque é interessante que nós não temos dificuldade nenhuma em falar. Reclamar, sai rapidinho. Acabou a preguiça, acabou a inércia. Eu não vejo as pessoas tão passivas para reclamar. Elas são ativas para reclamar, para murmurar. Mas quando você fala, fale a palavra, declare a palavra, profetiza sobre o vale de ossos secos, tem preguiça. Ai, acho que isso não vai adiantar. Sim, o que vai adiantar? Reclamar, murmurar, dizer que não acontece, que não muda nada. É isso que adianta. Que a minha vida não anda. Nada acontece. É isso que adianta. Veja bem a mentalidade. É uma cegueira. Então dizer, não acontece, adianta. Eu digo, não acontece, não acontece. Vamos morrer nesse deserto. Vamos morrer nesse deserto. Morreram mesmo. Chamaram a morte. Já Josué e Caleb, vamos entrar, vamos tomar posse. Entraram. A linguagem era outra, porque a cabeça era outra. Eles sabiam muito bem o que funciona. E eles praticaram o que funciona. Então eu acordo, dizer Deus me ama, declarar e me preparar minha mente, é bobagem, é coisa pequena. Isso não é isso que muda a minha vida. Reclamar, murmurar, gritar, acordar naquele mau humor, fazer um monte de bobagem, e isso vai mudar a minha vida. Isso vai tornar meu dia incrível, minha vida maravilhosa. Então isso é cabeça. Enquanto a gente não entende onde devemos nos colocar e investir, muitas vezes atrasamos, impedimos muita coisa andar. Ação de Deus. Então primeiro Ele mudou o nome dele. Ele não abriu o ventre da Sara e vivificou o Abraão. Ele mudou o nome. Às vezes começa exatamente com uma mudança no falar em relação a uma coisa. Eu começo a falar completamente diferente e olhar para aquilo de uma maneira diferente e atrair essa diferença para a minha vida. Porque isso é bíblico. Podem fazer piada com isso, porque você vai encontrar no mundo as pessoas fazendo piada. Ah, então se eu falar e fazem. Ah, então se eu disser isso, então. Pois é, mas a palavra de Deus
deixa bem claro que não é falar qualquer coisa. Então você fica lá, tem aqueles que fazem a piadinha, né, com o crente. Então eu vou falar agora que eu sou Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates. Ai, mas é tão estúpido. A Bíblia está falando algo com propósito. Não está falando uma palavra comum, está falando a palavra de Deus, que é a única que tem poder. Não é a palavra da Cleo que tem poder, é a palavra de Deus que tem poder. O poder que sai pela minha boca não são as minhas palavras, são as palavras de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, é uma coisa tão poderosa, que quando você crê nela, ela se materializa na sua vida. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ela acontece na sua vida. Se torna real. Então ele mudou o nome. Porque agora a maneira de falar, Pai de multidões, Pai de multidões, Pai de multidões. Então muitas vezes tudo começa mudando o nome. A maneira como nós chamamos as coisas, tratamos as coisas. E então olhamos para as coisas. Porque eu constituí pai de muitas nações, eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Um velho de 99 anos ouviu isso. Então, isso me dá sempre tanta esperança, quando o diabo quer dizer, passou de hora para isso, passou coisa nenhuma. Nunca é tarde demais para você viver algo aqui, extremamente prolífero. Extremamente. Estabelecerei minha aliança como aliança eterna. O que eu estou falando com você, essa é a minha parte, não vai poder ser mudado. E os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua. Darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles, de sua parte. Vamos juntos? De sua parte. Disse Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Essa é a sua parte, você guarda a minha aliança. Sabe essa aliança que eu fiz com você? Você crê, você obedece, você guarda, essa é a sua parte. Você viu que a de Deus é enorme, é grande, muito maior, a dele é menor. Deus falou tantas coisas dele, sua parte é essa, você guarda a minha aliança com seus futuros descendentes. Essa é a sua parte. Você crê no que eu estou falando, você guarda, você pratica, você passa para os seus descendentes. Você obedece, você fica com isso. Então, nós precisamos deixar muito claro na nossa cabeça. O que é de Deus, a parte que é de Deus, Ele não falha. Porque a Bíblia diz que a promessa não falha. Nunca falha. Para cada promessa, um sim e um amém. E tem a minha parte. Se eu me coloco ali, onde eu devo me colocar, e faço aquilo que Deus espera de mim, não tem como falhar. Eu preciso saber qual é a minha parte e me colocar lá. E eu sei que cada um sabe. Aquilo que cabe a você fazer. Deus não vai pensar por você. Ele te ensina a pensar. E te dá a liberdade de escolher o que vai pensar, como vai pensar. Ele não vai sentir por você. Ele te ensina a deixar entrar as coisas certas e bloquear as erradas. Ele não vai botar uma venda e impedir que você olhe para as coisas. Ele vai te ensinar o que vai fazer bem para você, o que não vai. E você vai escolher. Ele não vai chegar aqui e dizer, botar uma divisão, sai daí do meio desse meio.
essas amizades, esses assuntos, essas coisas, Ele te ensina. Ele diz, você sabe, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu não vou me deixar dominar por nenhuma. Ele nos ensina o tempo todo. Paulo fala de renovação mental. Paulo fala de pense no que é bom, no que edifica, no que constrói. Enquanto a gente... E vai, só em coisa boa. E quando nós rompemos essa barreira, e realmente, porque tudo é uma questão de fé, e eu passo a acreditar realmente e a praticar aquilo que eu estou sendo ensinada, não tem erro. A minha vida toma uma proporção inacreditável, que é o que eu vejo acontecer. Então eu tive que gastar um tempo aqui, que o Espírito Santo colocou isso muito no meu coração, que eu precisava gastar esse tempo falando sobre isso, para quem está aqui, para quem está à distância. Como é que você está usando esse mês? Você que está aí, como é que você tem usado esse mês de dezembro? O que você tem plantado? No que você realmente acredita? Quero alertar muito as pessoas que, com o passar do tempo, elas acham que elas já não precisam fazer mais algumas coisas que elas faziam antes. Pois eu faço muito mais a cada dia. Porque novo grau, novo mal. E eu entendo que quanto mais eu vivo e Deus me honra e mais Ele confia coisas nas minhas mãos, mais próxima dEle, mais relacionamento eu quero ter com Ele. Meu relacionamento só cresce e eu trabalho por esse crescimento ativamente, diariamente, continuamente. Então, o que eu fiz para chegar aqui, agora eu não posso parar, como eu vejo muita gente. Ele fez muita coisa. Ele buscou, ele tinha um grau de entrega num tempo da vida dele. De repente ele chega num momento da vida dele que está tudo tão bonitinho, tudo tão certinho. Ele agora acha que ele não precisa mais manter aquele padrão. É aí que as quedas começam, porque tudo é uma questão de colheita. Se eu paro de plantar, eu paro de colher aquilo. O que eu estiver plantando é o que eu vou colher daqui a pouco. Então, isso aqui não tem prazo de validade. Isso não tem aposentadoria. Aqui não é nosso descanso. Espiritualmente, você pode tirar, daqui a pouco entra janeiro, você vai tirar uns dias, talvez viajar, dormir mais, não sei o que você vai fazer. Mas, espiritualmente, se você ficar 15 dias de férias, você não pode ficar 15 dias de férias de Deus. Você não pode. Onde você estiver, você tem que ter o compromisso de estar dando manutenção à sua vida espiritual. Porque quantas vezes, ao longo da minha caminhada, eu vi gente, um período de afastamento, também afastou de Deus. Assim, deixou, não era preciso. E quando voltou, o espírito não era o mesmo. Muita coisa já tinha morrido, porque o diabo, ele precisa de uma pequena rachadura para entrar e desandar com tudo. E quando ele entra, de repente você nem sabe por que você está pensando diferente, por que sua cabeça agora mudou, por que agora você não tem o mesmo prazer, porque você não sabe, mas foi uma brecha que você deu, ele entrou. E que pode roubar toda uma vida que estava caminhando tão bem. Você entende o que eu falo? Gênesis 14, o rei de Sodoma disse a Abrão, dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma,
De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Aqui nós vemos muito a representação, mas não vou gastar muito tempo nisso aqui, do diabo, que ele não quer os nossos bens, ele quer a nossa vida, que era o que o rei de Sodoma queria. Ele queria as pessoas, fica com os bens. Então, na verdade, o que o diabo quer sempre são as pessoas. Ele não quer o seu carro, seu celular, sua casa. Ele quer tomar a sua vida. E para isso ele não vai medir esforços. Foi feita uma proposta para Abraão. E a proposta era aquele tipo de proposta irrecusável, tentadora. Que mexe com qualquer pessoa. Que leva a pessoa a dar um salto da noite para o dia. Mas ele sabia que esse não era o caminho certo. Ele sabia que não era por esse meio que Deus o abençoaria. Mas que, inclusive, isso aqui, ele entendeu que era uma tentação que poderia roubar muita coisa, inclusive, o que é mais importante, a aliança dele com Deus, o que ele tinha com Deus, o que ele já tinha escolhido, decidido até então, tinha feito escolhas, estava caminhando, estava andando com Deus, e ele podia botar tudo a perder, todas aquelas promessas que Deus havia feito. E ele disse, não. Não. Às vezes uma proposta chega na nossa vida como uma coisa irrecusável. É algo que parece que nós não podemos. E se nós ficar sem aquilo, e se nós não tivermos discernimento, se aquilo não vem de Deus, nós podemos até tratar aquilo como de Deus. Olha, Deus está usando isso aqui, mas ele sabia que Deus não iria abençoá-lo daquela maneira. A gente sabe as vias que Deus usa. A gente sabe quando uma coisa chega para nos tirar do caminho certo. E aí nós temos que ter um controle emocional, uma fé viva em ação, para dizer, não, eu digo não para isso. Para essa proposta, que pode até resolver muita coisa, pode ser muito bom agora, mas vai me trazer problemas. E ele disse não. E isso nunca fez falta a ele. Deus deu muito mais para ele. Tanto que ele não tinha nem como comportar. Deus deu muito mais. Ele nunca precisou disso. Isso nunca fez falta. Então Deus colocou no meu espírito, exatamente. Seja quem for, fique atento. Seja qual for a proposta, a tentação, a situação que chega para te envolver e te enganar. E te levar a acreditar que aquilo é até uma coisa de Deus. Mas lá no fundo a gente sabe quando uma coisa vem de Deus e quando não vem. Nós não precisamos pegar algo que não provém de Deus. Quando nós pagamos o preço pelas coisas de Deus, o que Ele nos dá, porque ninguém pode dar mais que Deus. Deus vai nos recompensar infinitamente mais e nós vamos sempre agradecer por nunca termos nos metido naquele problema, naquela encrenca que poderia alterar toda a nossa vida. Então, assim, seja lá o que for, que alguém esteja aí vivendo, sendo assediado, espera pela mão de Deus, porque Ele tem muito mais para você e em bênção. Que isso não vai fazer, muito pelo contrário, diferença vai para o mal, não para o bem. Gênesis 15. Amo pregar essa palavra. E todas as vezes é sempre uma glória.
Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou ao soberano Senhor: que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possui Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Ele afirmou. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Quando uma coisa começa a se estender muito, a pessoa já começa a definir a vida dela, como eu falei ainda muito ontem, e eu falo isso muito, das pessoas que definem a vida por um momento, e a pessoa começa a pensar: não vai acontecer, está passando de hora, eu vou ter que aceitar isso aqui mesmo, eu vou ter que aceitar uma coisa que eu não quero, vou ter que aceitar menos, o meu servo é que vai ser o meu herdeiro, não vai acontecer nada de surpreendente, acho que eu vou ter que ficar com isso aqui mesmo. Isso aqui eu encontro demais. O diabo, assim, ele não tem nem criatividade, ele trabalha a mesma coisa na cabeça das pessoas. Eu acho que a vida é assim mesmo, vou ter que me conformar, vai terminar assim mesmo, é assim, é o que é, eu não tenho outra coisa. E Abraão, como não ia fugir à regra, ele foi ser humano, um ser humano como eu e você, também, quando começou a demorar um pouco, ele já começou a olhar para o servo e dizer: vou ter que aceitar o servo como herdeiro. Meu herdeiro, herdeiro desse patrimônio todo. Deus já tem me abençoado tanto. Mas Ele não me deu. Aí ele começou a olhar para a dificuldade, ele começou a olhar para o corpo, para a Sara, para a idade, para tudo. Sabe quando você começa a olhar para as circunstâncias? E a gente começa a conjecturar. Eu bati muito nesse assunto ontem. Você começa a olhar para lá e para cá e você começa a conjecturar. Racionalizar, mas não tem jeito, já passou de hora, é isso, é aquilo. E aí, o meu servo é que vai ser meu herdeiro. Ele afirma. E Deus fala para ele: não vai. Um filho gerado por você. Eu vou dar o que você sonha, você vai gerar esse filho. Fez ele sair da tenda, mostrou as estrelas, deu aquela imagem para ele se agarrar, ele creu e ele viveu a promessa. Então, para você que já está aí, aceitando menos, já se conformando que vai ficar desse jeito, o Senhor está dizendo: para com isso. E com certeza, como Deus já tinha feito promessa a Abraão, com certeza Ele já te fez promessa. Ele já falou com você. Com certeza essa palavra é para alguém que Deus já prometeu. Ah, Deus, mas está demorando. Deus sabe de todas as coisas, Ele tem informações que nós não temos. Então, assim, vem o Senhor e te diz, nesse quarto jejum, com muita segurança, para você se agarrar a Ele com segurança, com confiança. Não vai ficar, não vai ser o servo, não vai terminar assim. Um filho gerado por você, ou seja, é a bênção que você quer, como você quer. Não, Deus sempre dá além. Às vezes a demora, a espera é longa, mas também quando chega, queridos, é uma surpresa tão grande, é uma realização tão grande, que é o que eu sempre falo, é como um parto. Você vê muitas mães quando estão dando à luz, elas falam: nunca mais vou ser mãe. Ela acaba de olhar para o rosto do bebê, ela já fala: quero 2, 3. Ela já muda assim, de um momento para o outro, já mudou, a maioria pelo menos. Na hora fala: não quero mais. No final da gestação, andando com a perna aberta, segurando a barriga, aquela coisa, aquele mal-estar. Não, chega, não aguento mais. Daqui a pouco ela quer engravidar de novo. Por que ela engravida? Depois de ter arrastado, abre aquela coisa, e aí ela engravida de novo. Por quê? Porque, na verdade, a bênção foi tão grande que você esquece da dor. Aquilo supre. E é exatamente isso. Eu sei as coisas que eu passei ao longo da minha vida, por exemplo, 7 anos dentro de hospital. Eu sei que eu tive lá, o que eu passei, mas quando eu olho para o resultado de tudo, assim, não dá, eu nunca vou poder dizer para alguém: eu não gostaria de ter vivido aquilo. Porque eu sou o resultado, muito daquilo.
É claro que a minha vida precisava passar. Eu precisava passar por tudo aquilo. É claro que eu não teria essa cabeça se eu não tivesse vivido essas experiências. Então, tem coisas assim, tão dolorosas que eu passei, que eu não posso dizer para você, eu não gostaria de ter estado lá. Eu não tenho como dizer isso. Porque isso faz parte da minha história, que tem ajudado tantas pessoas e que me fez ver a vida de uma outra maneira e levar o maior número de pessoas que eu luto para alcançar, para ver a vida de uma outra maneira. Para não viver dentro desse padrão, para não sentir uma vítima, para acreditar que pode sair, independente do que você está vivendo. Você pode sair. E você pode construir uma grande vida. Quando eu me lembro lá naquele hospital, toda queimada, sabe, queimaduras de 3º grau, nos meus pés e nas minhas pernas. Não parece fazer sentido. Depois, quando eu estava visitando aquela mesma enfermaria e tantas outras, fazia sentido. Cada hospital que eu visitei, cada problema, cada doença, cada pessoa doente que eu encontrei, fez sentido. Está entendendo o que eu estou dizendo? Fez sentido. Muda. Completamente. Não vai ser o servo. Vai ser um filho gerado por você. Deus vai realizar esse desejo tão esperado. Pode acreditar nisso. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo de Isaac. Na verdade, esse sentido rindo, nessa tradução, é zombando. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do filho do seu filho, porque ela jamais herdará, ele jamais será herdeiro com meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Aqui fala do momento em que uma escolha errada lá atrás tinha causado e agora era a hora de resolver essa questão. E claro, sempre vai ter dor. Mas era preciso resolver aquilo. E o próprio Deus estava incentivando Abraão a resolver aquela questão, a definir aquilo, porque ele cuidaria das coisas. Era como se Deus tivesse assim, olha, um passo errado foi dado, mas pela sua perseverança, eu vou cuidar disso aqui, eu não vou desamparar, mas a decisão tem que ser tomada. Então, aqui fala de uma decisão muito difícil, de uma escolha errada lá de trás. E que para as coisas caminharem como elas devem caminhar, Deus ia levantar um grande povo por Isaac, mas também por Ismael. E ele prometeu isso. Ou seja, eu vou cuidar de todas as coisas, mas isso não cabe mais junto. Há momentos na vida que nós somos precipitados, fazemos escolhas, elas ficam evidentes fica muito claro que aquilo foi errado. E um dia nós vamos ter que lidar com aquilo de forma mais radical. Vai ser o momento da separação, o momento da definição, o momento de resolver aquilo ali. E a gente tem que ouvir a Deus e entender que quando chega a hora de lidar com uma coisa, a gente tem que lidar. Venceu o tempo, nitidamente que tinha vencido o tempo. Não foi por acaso a Sara ver o Ismael zombando de Isaac.
é que tinha chegado a hora, aquilo fazia parte da vontade de Deus, daquela separação. O que estava feito, estava feito. O ser humano tem o livre-arbítrio para fazer escolhas, ele recebe uma direção, ele tinha recebido, fez outra coisa. Mas Deus é tão amoroso, tão poderoso, que Ele nos ajuda até na solução dos problemas que nós causamos. Ele sempre nos ajuda a resolver os problemas que nós mesmos criamos. Então, essa palavra é para alguém que está com medo de lidar com algo, de resolver algo que entrou na sua vida por escolha errada, mas o Senhor está dizendo, é hora de você lidar com isso, é hora de você resolver isso, é hora de você tomar a decisão, e é uma decisão radical. Isso fala de uma decisão radical aqui. Aqui fala de uma decisão dolorosa, radical, mas que é preciso, e Deus está dizendo que vai te ajudar e vai cuidar das coisas. E o Senhor estava dizendo para Abraão que ia dar certo. Então, nós precisamos confiar em Deus. Quando chega a hora de nós agirmos em algo, nós temos que agir. Então, era algo difícil, doloroso e radical. Mas que era preciso. E que todo mundo no final ia ser abençoado, porque todos eles foram. Deus honrou aquilo que Ele prometeu e realmente cuidou de Ismael e fez dele um grande povo e muito próspero. E você olha e vê o quanto Deus realmente honrou. E é possível ver até os dias de hoje. A gente vê a mão de Deus. Deus sempre cuidou, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Faça o que tem que ser feito sem medo. E Deus vai te ajudar e é para o bem. Amém? Gênesis 28. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. E eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Mais tarde, esse rapaz fala isso com Deus. Não sou digno de toda bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. E eu gosto de dizer também que Jacó, ele tinha uma pedra como travesseiro. Ele tinha o cajado e ele tinha uma pedra como travesseiro. Você sabe, esse início da vida, esse recomeço da vida de Jacó, por conta das escolhas erradas também, mas aqui estava um homem buscando em Deus o refúgio para um recomeço. E Deus é um Deus santo, um Deus misericordioso, que garantiu que ia cuidar dele naquela nova empreitada, aquele recomeço que era necessário. Deus estava levando ele para tratar mesmo o caráter dele, para trabalhar o que precisava, para que ele pudesse ser o pai das tribos de Israel. Tanto que o nome dele foi trocado para Israel e que foi dado o nome à nação. Então, a história dele é uma história de escolhas erradas, inicialmente. O enganador, até que ele deixa de ser enganador, que ele admite que era um enganador. Ele assume, eu sou, quando Deus pergunta para ele qual o seu nome, ele disse Jacó, Jacó é enganador. Ele disse, eu sou enganador.
Talvez foi a primeira vez que ele teve um encontro com ele mesmo, assim, de verdade. E ali, aquela consciência e aquela busca, que é aquela luta com o anjo, por ser uma pessoa diferente, que ele não queria mais ser um enganador, uma farsa, uma contradição, um usurpador. Ele queria ser uma pessoa nas mãos de Deus, um instrumento, um homem que Deus pudesse usar. E Deus mudou o nome dele. E a história dele começa exatamente com um monte de escolhas erradas, um passado terrível. E talvez tenha alguém aí que fez tantas escolhas erradas, que levou para resultados dolorosos. Mas quando a gente começa a depender de Deus e a buscar Deus, como nós vemos Jacó, querendo, ele queria. Tanto que ele queria tanto fazer parte desse plano que ele fez de tudo, né? Ele queria que Deus pudesse cumprir a promessa que fez Abraão na vida dele. E Deus disse para ele: eu estou com você num momento muito difícil, ameaçado de morte pelo irmão, longe de casa, ele era muito apegado à mãe, longe da mãe, tinha aquele peso de ter enganado o pai, tendo que recomeçar sem nada. E Deus vem e diz para ele: eu estou com você aonde quer que você vá. E eu vou honrar você. Eu estou trazendo você para cá, mas depois eu vou te levar de volta. E eu não vou te deixar enquanto eu não cumprir com tudo que eu te prometi. Ele fez votos a Deus, voto de fidelidade, voto financeiro. E ali Deus pôde honrá-lo de tal maneira, e o final disso, que era assim, pelo tanto de coisas que ele passou, exatamente para trabalhar o caráter dele, parecia que era impossível ele terminar da maneira que ele terminou. Mas quando ele saiu daquele processo de 20 anos, ele estava numa condição assim, tão diferente, que parece inacreditável. Totalmente diferente. Ele tinha uma pedra como travesseiro, ele tinha um cajado, e agora ele tinha 2 caravanas. Ele tinha família, ele já tinha construído família, ele já tinha patrimônio, que era muito, ele já tinha uma outra, a história dele já era outra. E para fechar aquilo com chave de ouro, nós vemos o nome dele naquela luta no Val de Jaboque, aquela luta onde o nome dele foi trocado. E ali ele seguiu a vida dele realmente com uma história totalmente modificada. Então Deus está falando dessa mudança. Às vezes as pessoas cometem muitos erros e elas ficam lá se culpando. A culpa é inimiga da fé. A culpa rouba as vitórias das pessoas. Quando as pessoas ficam remoendo o que elas fizeram, elas não deixam o passado. Nós precisamos nos arrepender e pegar o hoje para a nossa vida e acreditar que Deus é poderoso para virar a nossa vida de uma tal maneira e nos levar para um patamar que nós nunca nem alcançamos mentalmente. E é o que Ele faz. Então Deus está falando aqui de uma mudança na vida de alguém. Na vida de uma pessoa ou de pessoas que viveram como Jacó. Como enganadoras, com uma contradição. Mas a partir do momento que esse compromisso foi assumido, e ele mudou o foco dele, então os resultados foram sendo completamente diferentes. Mas o diabo tende a chegar, ele vem e diz assim: não vai acontecer. O seu passado vai prejudicar toda a sua história daqui para frente. Alterou já o seu destino e não vai ter mais jeito.
Mas quando nós nos colocamos diante de Deus e dependemos dEle, Ele cura o nosso destino. E Ele nos dá condições de viver uma vida que jamais conseguiríamos. Naquela linha nós seríamos destruídos. Mas agora Ele muda de tal maneira e tudo que parecia impossível aconteceu. Ele construiu família, ele teve muitos filhos, ele construiu um patrimônio, mesmo em meio a muitas dificuldades, porque Labão era desonesto, mudou o salário dele 10 vezes e Deus o favorecia. E quando Labão via que ele estava sendo favorecido, mudava de novo, e Deus mudava aquilo também e favorecia. Ou seja, ele em nenhum momento foi prejudicado, porque Deus revertia em bem para ele. Tudo que nós temos que fazer é uma aliança com Deus, é um compromisso com Ele, e a nossa vida vai sendo mudada completamente. Então Deus está falando aqui, é uma promessa de uma mudança muito grande, não é da noite para o dia, ela é gradual, ela é o passo a passo, situações vêm para poder atrapalhar, vêm, mas não puderam prejudicar o resultado na vida do Jacó. Então, às vezes, a gente chega com uma carga pesada, uma vida muito bagunçada, e aí tem um processo de organização dessa vida. Então, essa palavra é para quem veio com uma vida muito bagunçada. E tem um processo de organização, mas Deus já começou a arrumar a sua vida. E Ele quer que você tenha essa convicção no teu espírito, de que se você perseverar, tudo isso vai ser mudado como foi na vida do Jacó. Aqui fala, a história de Jacó fala de família, de financeiro, prosperidade, de abundância, de mudança de caráter, ou seja, uma mudança completa de vida. Mas ele precisava aprender coisas que ele não sabia, que não estavam lá. Mas Deus fez uma obra fora do comum. Então Deus está falando de uma mudança muito grande, está dizendo para você não temer, não carrega a culpa, Deus vai cuidar de você, onde quer que você vá, Ele vai estar com você, Ele não vai te deixar, Ele vai cumprir tudo o que Ele está prometendo aqui hoje, nesse propósito da mudança, no quarto jejum. Ele está dizendo que hoje você pode estar igual Jacó, só ter um cajado e um travesseiro como pedra. A pedra é seu travesseiro, quer dizer, não tem nada. Mas você pode ter certeza no que eu estou dizendo, com a minha experiência. Se você perseverar, focado, se Jesus voltar no final do ano que vem, no próximo propósito da mudança, assim, o teu salto terá sido surpreendente. E assim, sem cessar, uma mudança atrás da outra, as coisas vão sendo mudadas, endireitadas, porque Deus está te prometendo. E aí eu tenho que voltar na primeira parte. Essa é a parte de Deus. Ele está dizendo, eu vou fazer. Aí tem a sua parte. De crer e perseverar, dando condições a Deus para fazer essa transformação na sua vida. Que Ele está dizendo, eu vou fazer. Então aí eu repito. Não olha para hoje e, meu Deus, só tem um cajado e um travesseiro. Senhor, o que eu vou fazer? Amanhã as coisas já vão clareando, vão mudando, e elas vão crescendo, elas vão, e quando você olha, meu Deus, tenho 2 caravanas, meu Deus, que mudança é essa? Meu Deus, olha o que o Senhor fez na minha vida, porque Ele faz. Depois de Moisés, eu amo essa passagem, eu tenho uma história com ela, porque quando Deus me deu esse prédio aqui, foi através dessa palavra que Ele me entregou. Então, ela é sempre assim, eu tenho boas recordações e sou muito ligada a ela. Depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. 3 dias buscando água, não encontraram. Então chegaram a Mara, mas não puderam
beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. O povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e essa se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, e derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Eles caminharam, não tinha água. Sabe quando você está esperando? Aí você encontra, mas não é bom para beber. Você fala: meu Deus, mas espera aí. O Senhor, eu caminhei tanto, eu busquei, agora para chegar aqui, é isso? Você vê, às vezes, foi exatamente quando eu olhei para esse prédio: Senhor, eu esperei tanto, não é isso que eu quero. Eu não queria. Eu não vou gastar tempo contando todos os motivos, mas tinha muita coisa e tal. Eu não queria em área assim, residencial, com tantos prédios, tantas coisas, porque a gente sabe as situações. Tinha muita reforma, tinha muita coisa. Então, chegou para mim, mas eu tinha uma expectativa de uma outra coisa. E Deus deixou bem claro para mim. Foi exatamente o dia que Ele liberou para mim, foi com essa palavra, que ia chegar na minha vida como as águas de Mara. Amargo, mas que Ele ia tornar a água doce, boa para beber, e que eu viveria muitas experiências nas águas de Mara, e depois dessas experiências, desse outro processo, que seria uma bênção, que é o que nós estamos vendo aqui, então Ele nos levaria para Elim, onde há 12 fontes de água e 70 palmeiras. Nos levaria para uma outra coisa muito superior. A gente já quer ir para Elim. Todo mundo, ninguém quer ir para Mara. A gente sempre quer ir para Elim. Senhor, me leva lá para Elim já de vez. Mas a gente tem que passar por Mara. Estão entendendo? A gente tem que passar por Mara. E eu achei, depois ainda falei: Senhor, eu achei que era Celso, Mara, porque quando eu fui para lá, que desafio que era. Não, ali já era o deserto, um outro deserto, ali já era outra coisa. Então agora é Mara, já é outra coisa. Foi muito bom ali, as águas, jogou o arbusto, que sempre representa a cruz. E as águas ficaram boas. A gente quer ir direto para Elim, mas é preciso passar por Mara. E inicialmente você tem um impacto, porque Mara, as águas não são boas para beber, mas elas se tornam boas para beber. E muito boas, e você vive experiências poderosas, e dali Deus pode te levar para mais. Então, em nome de Jesus Cristo, não se assuste com Mara. Você que está esperando, essa vitória vai chegar com cara de Mara, amarga, mas ela vai ficar doce. Você vai viver muitas experiências poderosas com Deus. Você vai crescer muito, vai ser muito forte, e depois Deus vai te levar para Elim, e essa é uma promessa que Ele está fazendo para você. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Amém. Alguém ficou mais feliz aqui. Obrigada, Senhor. Olha, não é brincadeira. No domingo vocês estão mais animados. Entendeu? Eu acho que o jejum de quinta está mais difícil. O sacrifício, é mais água no sacrifício. Então, se tem mais sacrifício, então eu acredito em muito mais vitórias. Números, já estou para encerrar, porém, Moisés, eu também, sempre que Deus me dá essa palavra, vem respostas assim,
Eu gosto muito, porque aqui fala do impossível e até Moisés duvidando. Disse, porém, Moisés, aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé e dizes, darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles e todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés, estará limitando o poder do Senhor? Porque o Senhor falou, vou dar carne por um mês para esse povo. E o Moisés falou assim, mas nem se todos os peixes, todos os rebanhos fossem abatidos, teria carne por um mês. O Senhor falou, você está limitando o meu poder. Você vê um homem como Moisés, mas a gente não vamos jogar pedra nele de jeito nenhum, porque a gente faz isso. O quê? Agora? Isso acontece? Como eu lido com a fé há muito tempo, eu estou acostumada a ver Deus fazer coisas no dia 31 e as pessoas ligarem para a gente. Comprei minha casa no dia 31. Meu filho desaparecido há 14 anos, apareceu. Recebi uma ligação de um diretor de uma multinacional no dia 31, quem faz isso? E por aí vai, que eu nem lembro, são tantas coisas lindas. Sim, gente ligar para a gente e dizer, uma dívida, a pessoa tinha uma dívida com alguém e a pessoa simplesmente, no dia 31, decide dizer para ela, olha, quero perdoar essa dívida, você não me deve mais. Então assim, a gente tende a limitar mesmo. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo, não acontece. Tem uma pessoa que é parente da gente, que nessa espera pelo relacionamento, assim, num momento, conheceu alguém, chegou como águas de mar, a pessoa não queria. E agora já não vive sem, é uma coisa impressionante. Ela já morre se ficar sem. É assim. Olhou do lado. Estava sempre ali. De repente as vendas caíram. Era aquilo. Deus faz. Você estará limitando o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Deus fala de uma maneira tão forte. Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Você está limitando o meu poder? Eu vou te mostrar. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor. Ele é o Senhor, Ele controla tudo. Ele dá ordem para o vento, Ele muda as coisas. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e fez cair por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris, era muita coisa. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento, e enfim. O que importa aqui é assim, Deus disse, eu vou mandar carne por um mês. Ou seja, eu vou fazer algo que Moisés disse, Senhor, nem que todos os peixes fossem apanhados, nem que se matasse, que a gente matasse todos os rebanhos. E o Senhor disse, você está limitando o meu poder? Então, essa palavra é de uma definição inacreditável. É para alguém que o Senhor está dizendo, olha, é o sobrenatural mesmo. Não limite o poder do Senhor. Não limite, porque Ele está dizendo, eu vou fazer. Não age como Moisés dizendo, mas Senhor, isso como? Não tem jeito. O Senhor está dizendo, eu vou fazer. E olha só como Ele faz. Manda o vento, as codornizes vieram, caíram a 90 centímetros. Assim, é tão simples, né? Mas tão poderoso. Tão poderoso. Quando o Senhor falou, eu vou dar carne por um mês inteiro,
Não tem como. Isso não tem como, Senhor. Você está limitando? Então talvez você está esperando algo aí e lá dentro, mas não tem como. Você está limitando o poder do Senhor. O Senhor está dizendo, não limite, porque eu vou fazer esse sobrenatural. Isso vai acontecer. E eu quero entregar aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para alguém que está naquele sentimento em relação às providências, às necessidades que virão aí. Entra o ano, o que eu vou fazer? Tem alguém preocupado já. Como é que eu vou prover? De onde virá essa providência? O Senhor está dizendo para você manter esse versículo e declará-lo continuamente. E manter essa segurança, essa confiança nessa palavra. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Não vai faltar nada do que você precisa para seguir a sua vida em paz e com dignidade. Pegue o seu propósito, vamos nos colocar de pé, com essa mensagem no coração, com o espírito vivo, com total confiança. Absorva a palavra. Eu sei que você está em jejum, alguns ficaram a noite toda. Eu sei que o seu corpo está cansado, mas você tem um espírito vivo que te mantém de pé. Tudo que você tem que fazer, ainda que você já tenha orado tanto que falta força para liberar mais uma palavra aí. Diga para Deus que você crê em tudo que você ouviu, que você recebe a palavra e que você sai daqui nessa confiança de que o Senhor está na sua vida, que Ele está cuidando de você, que Ele vela pela palavra dEle para cumprir, que quando Ele libera uma palavra não é ao vento, ela se cumpre na vida da gente, não há por que temer, e você não vai temer absolutamente nada, muito pelo contrário, você vai absorver essa palavra, é para mim, eu creio, e pela minha fé estou vivendo, meu nome já foi mudado, a bênção já está nas minhas mãos, eu estou seguro desta vitória. Ó meu Deus amado, quero agradecer de todo o meu coração por essa experiência, por esse momento, por esse quarto jejum em que eu sou grata por poder estar com teu povo. Eu abençoo a igreja, eu tomo posse da materialização dessas vitórias, dessas definições, desses milagres. Eu sei que isso é para quem realmente tem um compromisso alto, para quem, meu Deus, tem alimentado e fortalecido o espírito. Eu sei que não é para qualquer pessoa, eu sei que é para gente que realmente se determinou a estar num lugar de forte. Cubra o teu povo com teu sangue, Senhor, vai revigorando cada um agora, vai, meu Deus, honrando a fé dessa pessoa, trazendo à existência o que não existe, materializa as vitórias dela, dê a resposta que ela precisa, meu Deus, dê a resposta que ela precisa, honra a fé dela, Senhor, que ela possa tocar nos milagres dela, que ela possa desfrutar dessa glória, meu Deus. Senhor, eu tomo posse de todas as orações que foram feitas desde ontem até agora e ainda serão. Eu tomo posse de todas as definições e milagres, eu tomo posse de mudanças e transformações, eu tomo posse, meu Deus, da glória do Senhor na vida de cada pessoa que está nesta fé, que está nesse espírito. Eu tomo posse de um povo curado, sarado, liberto, restaurado, próspero, honrado, por cabeça, andando em lugares altos. Eu tomo posse do desejo do coração cumprido, eu tomo posse
desses sonhos realizados, dessa vida sendo promovida e honrada pelo Senhor. Confia nas mãos dela o que ela está pedindo. Restaura as áreas da vida dela, meu Deus. Restaura o financeiro dela, restaura o profissional, restaura a vida familiar, restaura o casamento, restaura a vida sentimental dela, Senhor. Meu Deus, restaura todas as áreas que ainda estão pendentes. Restaura, responda, materializa, honra para a glória do teu nome. Eu consagro, Senhor, esse propósito e determino a materialização de todas essas respostas. Eu tomo posse dessas mudanças. Eu tomo posse das mudanças na vida dessas pessoas, representadas por essas pastas, por esses documentos e objetos no altar, por esses pedidos que estão nesse cesto. Vai honrando essas pessoas, Senhor, representadas pelas pastas, pelas fotos, por esses pedidos. Todas essas pessoas aqui representadas por essas fotos e pedidos, todas as pessoas que estão aqui comigo, que estão nas igrejas, que estão à distância, visita cada uma com um milagre agora. Que essa pessoa saia desse trabalho com um milagre que ela veio buscar. Eu quero entregar o nosso quarto jejum, Senhor. O quarto jejum. Domingo nós vamos para o nosso quinto e último jejum de 2019. Dentro do propósito da mudança. Esse é o nosso quarto e nós entregamos agora em favor da materialização de todas essas vitórias, de todos esses milagres, da mudança da vida dessa pessoa, de vitórias que ela tem ansiado e esperado. Eu tomo posse que ela vai sair daqui para desfrutar dos milagres dela, para viver as definições, para tocar na sua glória. Ela vai viver o que ela tanto tem esperado. Eu determino uma reviravolta poderosa na vida do teu povo, uma mudança radical na vida do teu povo, uma transformação. Eu tomo posse que nesse jejum, meu Deus, ela sai para viver algo estrondoso lá fora. Que notícias gloriosas cheguem, que o Senhor mande esse vento trazer todos esses benefícios, esses sonhos, Senhor, para a vida dela. Ó Deus, honra o nosso povo, honra a fé, restabeleça, dá força, dá ânimo, conforta os corações, dá alegria. Continue falando, anima a igreja, Senhor, dá a vitória que ela tanto tem pedido. Eu abençoo o teu povo, eu tomo posse das respostas e saio daqui com meu coração transbordando nesta certeza que tantas boas notícias vão chegar a cada dia que o Senhor nos prometeu. Senhor, o Senhor sempre nos promete essa palavra. Como Sara teve a boca cheia de riso, oh meu Deus, Israel, eu sei que o Senhor está enchendo a boca do teu povo de riso. Eu sei, Senhor, que o teu povo vai ser inundado de alegria. Oh Deus, eu sei que o Senhor é um Pai amoroso que adora surpreender os seus filhinhos amados. Que ela saia daqui nesse conforto, nessa segurança de que o Senhor cuida dela, segura, sustenta, tem o controle de tudo e que ela não precisa temer, porque o Senhor é um Pai amoroso que está trabalhando em favor dela e muito mais, infinitamente mais.
está chegando para ela. Muito obrigada, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor receba o nosso quarto jejum em favor da materialização dessas vitórias, e que o Senhor honre, Senhor, a fé de cada um grandemente, e que o Senhor leve em paz, abençoe o almoço e esse dia e todos os dias da vida dela, que sejam muito abençoados, e que ela viva a sua glória cada dia, experimente as suas promessas, toque em cada uma delas. Muito obrigada, Senhor. Quero te agradecer pelas respostas que o Senhor nos deu aqui hoje, porque eu sei que foram muitas. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém.